Shalom, igreja, graça e paz, boa noite. Quero pedir para você em casa aí agora, fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos fazer uma oração aqui nessa hora. Vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora entramos na Tua presença, Deus querido, Pai amado, glorificando e Te exaltando, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor é em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo difícil, Pai, tempo angustioso, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem, meu Deus, nos abençoado em meio a tudo isso que está acontecendo. E eu quero nessa noite pedir para o Senhor, que cada lar que está nessa hora, meu Deus, acompanhando, que vai acompanhar esse culto, pela internet, meu Deus, pelos canais das redes sociais, que o Senhor já possa, meu Pai, nessa hora enviar anjos do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada vida, meu Deus, que nesse momento está se dispondo a ouvir a Tua palavra e abrir o coração para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor também possa operar, meu Deus, a cura do Senhor sobre essa nação, sobre esse país, aqueles que estão nessa hora num leito de hospital, ou até mesmo em suas casas, ó Deus, lutando, meu Pai, contra essa pandemia, essa enfermidade, o Covid. Eu quero declarar agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pela autoridade do Senhor, que é o nosso Jeová Rafa, o Deus da cura. Meu Deus, libera um bálsamo de cura nessa hora sobre todas as casas. Libera nessa hora, meu Deus, um bálsamo de cura sobre todas as vidas, ó Deus, que está lutando, guerreando, em nome de Jesus Cristo, para respirar nesse momento, seja nos leitos de hospitais, seja nas UTIs, seja nas suas próprias casas também, ó Pai. Visita agora, Espírito Santo, e vai tocando cada um agora nessa hora, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai amado e Deus querido, que de alguma forma essa palavra nessa noite possa alcançar, meu Deus, aquele que está aflito, desesperado, desistido, desanimado, aquele, meu Pai, que de repente já entregou, meu Pai, os pontos, aquele que de repente já descarregou, meu Pai, o fardo pesado, porque não aguenta mais caminhar. Mas eu creio que nessa noite Teu Espírito Santo, Pai, vai falar conosco, vai ministrar a nossa vida, vai trazer ânimo, renovo, vai trazer, meu Deus, entendimento daquilo que nós precisamos para prosseguir a nossa caminhada. Desde já eu te peço nessa hora, repreende todo o mal em cada casa, repreende, meu Deus, a ação de Satanás e seus demônios, que de repente possa querer atrapalhar, meu Pai, a entrada da Tua palavra nesse lar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Satanás e seus demônios, você está amarrado e sem força, você não vai tirar, não vai roubar a semente que vai ser plantada hoje, através desse culto, em cada lar, em cada casa, em cada vida, e de alguma forma, meu Deus, que essa palavra possa sair e cumprir o propósito para o qual ela vai ser lançada nessa noite. Desde já eu te rendo graça, te rendo louvor, adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor é Deus. Que nessa hora eu possa diminuir a ponto de sumir, Senhor, para que o Senhor cresça, apareça, tome, meu Pai, a forma sobrenatural da Tua palavra, invadindo cada lar nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Que não seja o pregador, mas seja a pregação, que seja a palavra do Senhor nesse momento, aparecendo e eu desaparecendo, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, ministra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, igreja do Senhor, graça e paz. Que Deus abençoe cada um que está acompanhando, cada um que está nesse momento aí, ligado no culto, na igreja. E eu já quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês de dízimo, oferta, que você possa, nessa hora, vai aparecer aí no visor do seu celular, da sua TV, do seu computador, vai aparecer aí os meios para você estar dizimando, ofertando nesse ministério, nessa casa, via Pix também, fica na liberdade, a maneira que você achar mais conveniente para você, faça aí, doe aí o seu coração, sua generosidade, com alegria, como diz a palavra, que aquele que dá com alegria irá prosperar. E que o Espírito Santo de Deus possa encher os teus celeiros, que nada falte nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão angustiante,
que a sua casa seja abastecida de tudo aquilo que for necessário para você e sua família serem supridas e mantidas, e principalmente abastecida pela presença do Espírito Santo. Eu vou orar por você agora, dizimista, ofertante, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus e Pai querido, que nessa hora o Senhor possa, meu Pai, cobrir cada lar, a vida de cada um que se dispõe a ofertar nesse ministério, nessa casa. Que o Senhor multiplique, meu Pai, 100 vezes mais. Que a bênção do Senhor repouse sobre esse lar, sobre essa casa. Que o Senhor, meu Deus, como diz a Tua palavra, possa repreender a ação do devorador. Não só na vida financeira dessas pessoas, Pai, mas repreende o devorador na saúde, repreende o devorador no roubo, repreende o devorador, meu Deus, que de repente quer implantar enfermidades para que as pessoas tenham gasto com remédios, medicamentos. Repreende o devorador, meu Pai, que nada na casa desse dizimista, desse ofertante, venha se quebrar, venha se perder, venha se estragar. Meu Deus, a bênção do Senhor é sobre a vida daqueles, ó Deus, que dão com alegria. E eu creio, Pai, e eu creio que as janelas dos céus serão abertas sobre a vida de cada um, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, ou seu celular, abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do verso 3, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus ministre o nosso coração para a glória do nome dele. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E diz assim: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que nem deras fore frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem de hoje é trazendo o Espírito Santo para dentro da igreja novamente. Trazendo o Espírito Santo para dentro da igreja novamente. Me chamou muita atenção esse tema quando eu parei para ler e analisar, que eu vi aqui a palavra para. E por ter me atraído a atenção, eu fui buscar no dicionário o significado de para. E descobri que para é uma preposição que indica a orientação ou o sentido. Preste bem atenção. É uma preposição que indica a orientação ou o sentido. O tema é trazendo o Espírito Santo para dentro da igreja novamente. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Laodiceia era uma cidade extremamente rica e famosa por ser um importante centro comercial e econômico. A igreja se encontrava no meio dessa cidade abastada, com tudo o que o mundo podia oferecer, porém, com nada daquilo que o Senhor queria lhe dar. Aqui a gente já começa a identificar um ponto. Tudo que o mundo tem para nos oferecer
não se compara e nunca se comparará com aquilo que Deus já tem preparado para nos dar. Nada, nada que o mundo possa oferecer não vai se comparar. Porque muitas das vezes as pessoas costumam trocar o bom do mundo pelo melhor de Deus, pelo ótimo de Deus, pelo ótimo do Senhor. Para essa igreja o Senhor se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo conquistou esse direito por ter sido o próprio Cordeiro sacrificial. Por ele ter sido o próprio Cordeiro que se sacrificou por mim e por você, ele adquiriu esse direito de se identificar para a igreja de Laodiceia como o primeiro e o último, o princípio e o Amém. E há dois tipos de riquezas nesse mundo que são oferecidas para nós. Há dois tipos de riquezas nesse mundo que está à disposição do ser humano. A primeira delas é a riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual, ela é constituída de ouro refinado pelo fogo divino, que é a palavra de Deus, que é o maior tesouro que o ser humano pode adquirir nessa terra. O conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. Ela nos traz entendimento, discernimento. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Então, a primeira grande riqueza que o ser humano pode adquirir nessa terra, ela é constituída pelo ouro refinado do fogo divino, a sua palavra. Mas existe também uma segunda riqueza que o mundo oferece. É a riqueza material. E essa é constituída do ouro desse mundo. Essa é a riqueza que muitos estão buscando. Que muitos estão, de repente, sofrendo para juntar, para se amontoar, para se guardar. Essa segunda riqueza, a igreja de Laodiceia estava acostumada. Porque ela era uma igreja que era acostumada a comercializar o ouro que enriquece materialmente e a desprezar a riqueza espiritual. Embora muitos tenham conquistado grandes bênçãos por meio da fé, não conquistaram o principal, que é o novo nascimento. A Bíblia fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O novo nascimento se adquire através do conhecimento da palavra, que é a maior riqueza, que é algo imensurável, que nessa noite eu creio que vai chegar a mim e a você, de uma forma poderosa. A igreja em Laodiceia começou quente, como muitas igrejas começam hoje em dia. Entretanto, com o passar do tempo, foi desviando a sua visão do objetivo principal e eterno, que é a salvação, para dar lugar a outro objetivo, terreno e passageiro, as ambições materiais. Laodiceia começou como uma igreja fervorosa, uma igreja quente, que visava o reino de Deus, que visava as promessas do Senhor Jesus, que visava as promessas que Deus na cruz conquistou para nós. Por isso ela foi exortada a se vestir com as roupas brancas da santidade e da justiça, e a ungir os olhos com o colírio da verdade, a fim de curar sua cegueira espiritual. Ela foi exortada. Roupas brancas de santidade e justiça é a vida sem pecado. É o que essas roupas representam, uma vida sem pecado. E os olhos ungidos com o colírio da verdade é a visão espiritual. Enxergar as coisas de acordo com a palavra de Deus e a sua vontade. Visão espiritual. Então aí nós começamos a ver que a igreja ela começou a perder o quê? A visão, começou a se tornar cega. As repreensões do Senhor Jesus têm como finalidade disciplinar, corrigir e abrir os olhos dos seus servos, para que não se iludam com as aparências deste mundo e venham se perder em suas ilusões.
As repreensões do Senhor Jesus para com a igreja é disciplinar, é alertar, abrir os olhos. Porque o mundo tem iludido. O mundo tem iludido as pessoas. O mundo tem tirado o foco das pessoas. As pessoas estão tirando os olhos do céu e fincando seus olhos na terra. Isso através do quê? Coisas materiais. Se Jesus voltasse agora, qual seria a tua reação diante dele? Eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Ou, espera aí, Senhor, estou lutando aí por uma vaga lá na empresa, estou construindo uma casa. Senhor, eu tenho um casamento marcado para daqui 6 meses. Espera aí, Senhor, volta outro momento, volta outra hora. Então nós precisamos voltar a nossa visão novamente para o céu, para as promessas de Cristo que foram conquistadas na cruz do Calvário. Então a Bíblia deixa um ensinamento para nós através do comparativo de 2 igrejas. Esmirna era uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, também devido ao seu forte comércio. A igreja daquela localidade materialmente era pobre, porém era rica em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz sem dinheiro. A Bíblia não diz sem casa, sem carro, sem status, sem fama. A Bíblia diz sem fé. E Esmirna era uma igreja materialmente pobre. No entanto, havia qualidade para o seu serviço com Deus. Ou seja, os cristãos de Esmirna representavam os verdadeiros convertidos. Prestavam um serviço com qualidade. E isso agrada o coração de Deus. Quando a entrega é de coração, quando a entrega é verdadeira. Já a rica e orgulhosa igreja de Laodiceia, a Bíblia fala que ela se torna pobre e miserável. Era uma igreja abastecida, mas espiritualmente uma igreja pobre na fé. O verso 20 desse mesmo capítulo diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se está à porta e está batendo, então está do lado de fora, querendo entrar. Quantas igrejas hoje em dia têm expulsado o Senhor Jesus dos seus cultos para darem lugar às coisas do mundo e viver de uma aparência religiosa? Elas têm Bíblia, têm batismo, culto, santa ceia, menos a presença do Senhor da igreja. Então nós precisamos trazer o Espírito Santo para dentro da igreja. E a pergunta nessa noite é: quem é a igreja? Praticam apenas algumas partes da Bíblia, e isso para desencargo de consciência. Porém a palavra de Deus é para ser obedecida em toda a sua plenitude, não em partes. Quando nos submetemos completamente à palavra de Deus, a porta da nossa vida se abre completamente para Jesus entrar. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, a porta da nossa vida se escancara, se abre totalmente para Jesus entrar. Ainda no verso 20, diz assim: se alguém, olha só aqui, ó, a pessoa do lado de fora, querendo entrar. Olha a expressão: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Ou seja, Jesus quer ir ao teu encontro. Entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta.
Ouvir a voz de Deus tem que ser seguida de uma ação. Ouvir a voz de Deus tem que ser seguida de uma atitude. Se alguém ouvir a minha voz e correr, e agir, abrir a porta, eu entro. E não só entro, mas sento com ele. Janto, almoço, passo um tempo com ele. Permaneço ao lado dele. Fico ali com ele. E ele comigo. Eu não sei para vocês, irmãos, eu não sei para vocês aí em casa, mas para mim isso muito é forte, é muito forte. Ele quer entrar novamente. Ele está à porta. As duras repreensões do Senhor Jesus ao povo de Laodiceia demonstravam seu amor e os seus cuidados por eles, e não seu desprezo. Porque a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem ama. O desejo do Filho de Deus era que todos saíssem daquela condição de vida espiritual morna, sem ânimo, parada, marasmo, estacionada, e acordassem para a grande oportunidade de salvação que Ele estava lhes oferecendo. Se em vez de darem lugar ao orgulho, às vaidades, aos pecados e às suas próprias vontades, eles permitissem que Jesus se tornasse a razão de suas vidas e dono de seus corações, eles receberiam o mais alto privilégio de se assentarem com Ele no seu trono. Ou seja, nem tudo está perdido. Nem tudo estava perdido. Só dependia de cada um deles. Só depende de cada um de nós. Só depende de você. Deus está disposto a apagar todos os nossos pecados e esquecer definitivamente os nossos erros. Mas para que isso aconteça, Ele exige sinceridade e verdade de nós. É tempo de arrependimento. É tempo de busca. É tempo de clamor. Então qual será a tua escolha? Assentar-se com Jesus no seu trono e reinar com Ele, e governar com Ele eternamente? Ou passar a eternidade no lago de fogo? Sabe do que eu mais tenho medo? Eu, pessoalmente falando, um dia eu acordar bem cedo, abrir a janela da minha vida e ver Jesus do lado de fora. Todos os dias, quando eu acordar, abrir a janela da minha vida, eu quero que Ele esteja do meu lado, contemplando um novo amanhecer, contemplando um novo dia, contemplando uma nova oportunidade. Sempre ao lado, sempre dentro. Abra sua Bíblia aí agora, lá em Lucas, capítulo 10, versículos do 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Marta andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, Senhor, o Senhor não está preocupado que só eu estou trabalhando, só eu estou fazendo, só eu estou ocupada e minha irmã não, deixando eu fazer tudo sozinha? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vemos aqui novamente um exemplo e um retrato de duas igrejas novamente. Uma ocupada e preocupada com as coisas do mundo e seus afazeres. A outra descansando e sendo orientada pela palavra de Deus. Você está, Marta, com muitos afazeres, com muitas coisas, muito preocupada. Mas olha aqui Maria. Maria está descansando. Maria está me ouvindo. Maria preferiu deixar Jesus o quê? Entrar em sua vida, em seu coração. Lembra do tema da palavra? Trazendo o Espírito Santo para dentro da igreja novamente. Lembra que para é uma preposição que indica orientação ou sentido? Ou seja, a igreja só faz sentido na terra através da orientação do Espírito Santo, através das palavras de Jesus. Quando o Espírito Santo está do lado de fora, a obra de Deus fica limitada ao conhecimento e às experiências humanas. Pode-se ter o melhor templo, o melhor pregador, o melhor ensino teológico, o melhor coral, os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, a melhor tecnologia, a melhor estrutura que uma organização possa ter. Mas se não houver a manifestação e a ação do Espírito Santo de Deus, não há vida na igreja. Não há vida em nós. Para salvar uma única vida em um culto, é necessário a presença do Espírito Santo. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, com o coração voltado totalmente para Ele, nele, não dividido com as coisas do mundo e suas preocupações, mas buscar a Ele, com o coração voltado totalmente a Ele. E diz o verso 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 44, versos 3 e 6. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Foi assim que ele se apresentou para a igreja de Laodiceia. Eu sou o princípio e o amém. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então precisamos dele. Precisamos buscá-lo. Precisamos trazê-lo para dentro. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E não só entrarei, mas ficaremos um tempo junto. Teremos relacionamento. Teremos aproximação. E tudo aquilo que pedirdes, em meu nome o Pai o fará. Quando se fala de derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de tempos em tempos, não é só uma promessa de Deus, mas também é uma necessidade da própria igreja. Porque no verso 3, diz, Isaías 44, 3, derramarei água sobre o sedento.
sede, necessidade. Derramarei, promessa, sobre o sedento, uma necessidade. A igreja do Senhor está sedenta. E Ele diz que aquele que beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Que nessa noite, eu e você, possamos abrir a porta e trazer Ele novamente para relacionamento com a gente. Em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos nessa hora. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça aí na tua casa. Faça uma oração ao Senhor nesse momento. Uma oração de arrependimento. Uma oração de perdão. Uma oração aonde você reconhece que é necessário abrir a porta novamente para que Ele entre. Uma oração que você reconheça que é necessário parar de ouvir as vozes estranhas, as vozes do mundo, e começar a ouvir a voz dEle batendo a porta. Espírito Santo de Deus, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos com Teu fogo, preenche-nos com Teu Espírito. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos com Teu fogo, preenche-nos com Teu Espírito. Se nesse tempo que Jesus está à porta batendo, nós nos tornamos vasos de metal, que nessa noite possamos nos tornar novamente vasos de barro, para sermos novamente cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa hora, meu Deus, orar e declarar sobre a vida, meu Deus, de todos aqueles que nessa hora se encontram com suas portas fechadas, não para o mundo, mas para o Senhor. Eu quero declarar nessa hora, meu Deus, que eles ouçam a Tua voz em alto e bom som, e abram a porta para que o Senhor entre, para que o Senhor fique à vontade, meu Deus, para que o Senhor tenha relacionamento, para que o Senhor tenha intimidade, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada acordar, a cada amanhecer, possamos abrir nossos olhos, olhar para dentro de nós e Te ver, Senhor, Te contemplar em Tua glória, em Tua formosura, em Tua graça e em Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, a porta está aberta. A porta está aberta, Espírito Santo. Entre, fique à vontade, a casa é tua. Vem se mover, Espírito Santo. Vem ter liberdade. Vem fazer aquilo que Te apraz. Vem nos conduzir, meu Pai, naquilo que é Teu propósito. Naquilo, meu Deus, que é sonho do Senhor para a nossa vida. E que um dia, para a glória do Teu nome, Senhor, assim como o Senhor está assentado ao lado do Pai, possamos chegar aí também e assentar ao Teu lado. Que não sejamos mais, ó Deus, como a igreja de Laodiceia, Pai, mas que sejamos como Esmirna. Uma igreja, meu Deus, que de repente simples, sem lá muitas coisas, mas quando o Senhor olhou para aquela igreja, o Senhor identificou ali fé, mesmo que de repente foi uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a reconheceu como uma igreja de fé. Que eu possa ser uma igreja como Esmirna, que meu irmão, minha irmã em casa nessa noite possa ser como a igreja de Esmirna, uma igreja, meu Deus, rica em fé. Uma igreja, meu Deus, que possa nessa noite colocar as vestes brancas, ó Deus. Que possa nessa noite lavar os seus olhos, meu Pai. Para que possamos voltar a enxergar o caminho e a direção a qual o Senhor quer nos guiar, a qual o Senhor quer nos levar,
em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo nessa noite possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ministrar os corações. E eu declaro para a glória do Senhor, que toda semente que a tua palavra plantar nessa noite, ela vai frutificar. E os frutos, para a glória do seu nome, serão colhidos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. Domingo, 5 da tarde, temos culto aqui novamente. Igreja Nova Esperança, INEMP, Avenida Jerimanduba, 732. Contamos com a tua presença. Fica na paz. O Senhor é contigo. Shalom.